já iniciou a gravação. Vamos iniciar então hoje o nosso Crisma, nosso encontro virtual aí pelo Google Meet. Graças a Deus que temos a ferramenta tecnológica, graças a Deus que eu aprendi a mexer com ela. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir aí então a presença do Espírito Santo sobre nós, nesse nosso encontro, que ele venha aí a tocar os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos acolher e viver aí mais um ensinamento sobre a igreja, mais um ensinamento que vem aí da vontade de Deus. Clamemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Muito bem, crismandos, que a paz e o amor de Nossa Senhora esteja no coração de vocês. Hoje, dia 22 de maio, é um dia muito especial. Hoje é comemorado a memória de uma santa muito importante da Igreja Católica, que é Santa Rita de Cássia. Então depois eu vou colocar lá no grupo, né? Eu não vou fazer um encontro falando sobre Santa Rita, mas depois eu vou deixar lá no grupo algo da página da internet que fala sobre a história dessa santa, uma história muito interessante. E ela tem uma frase que para mim é a mais marcante de todas, né? Antes morrer que pecar. É a frase assim que vai definir Santa Rita. Ela preferia a morte ao pecado, tanto que era assim o amor que ela tinha por Jesus, por Deus. Tanto o medo de ofender a Deus pelo pecado era tão grande que ela fala, antes morrer que pecar. A frase mais marcante, mas depois eu colocarei algo sobre ela, mas que Santa Rita de Cássia esteja aí também intercedendo por nós no nosso encontro. E amanhã se comemora Pentecostes. Pentecostes é aquela festa da igreja que está intimamente ligada ao Crisma. Foi daí, da festa de Pentecostes, que surgiu o sacramento do Crisma. Porque é no Pentecostes, já falei isso em vários encontros, é no Pentecostes que acontece o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, que virá em uma forma de línguas de fogo, pousará sobre eles e dará a eles a força para anunciar o Evangelho, a mensagem de Cristo aos 4 cantos do mundo. Foi a partir daí, desse derramamento do Espírito Santo no coração dos apóstolos, que eles saíram pelo mundo e Jesus passou a ser conhecido. Então a festa de Pentecostes, ela é muito importante, porque ela é o Crisma. Porque o Crisma é isso. Será o derramamento do Espírito Santo em vocês. Não que vocês não tenham o Espírito Santo. Lá no batismo vocês já o receberam. Mas agora é hora de fazer que esse Espírito Santo se mova dentro de vocês, né? Então, pela unção do Crisma, pelas mãos do bispo, vocês são fortalecidos, enviados em missão. Como eu disse no encontro passado, o crismado, ele é um enviado em missão. E a missão dele é ser Jesus aonde ele estiver, na sua casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Ele ser presença de Cristo, ser sal e luz aonde ele estiver. E ser presença de Cristo é estar em comunhão com os mandamentos de Deus, estar em comunhão com a vontade de Deus e com a vontade da igreja. Então era isso que eu tenho que dizer para vocês sobre o Pentecostes. Então hoje haverá missa, sim, já me perguntaram hoje aqui no WhatsApp. Tem missa hoje na capela às 7h30 e amanhã às 7 horas da manhã também haverá missa. Então hoje já se comemora, né, à noite já vai se comemorar o Pentecostes, e amanhã também, que é o dia, né, do dia de domingo, dedicado aí à festa do Pentecoste. E vamos falar então hoje os meus slides, né? Esse encontro e o próximo encontro, crismandos, vai ser muito focado na Igreja Católica.
Porque hoje faz muita falta na igreja católicos conscientes da sua religião. Porque se você vai falar com o espírita, ele conhece a doutrina espírita. Se você vai falar com um budista, ele conhece a doutrina budista. Mas se você vai perguntar para um católico qual é a doutrina católica, ele não sabe. E isso é algo assim, muito triste. Hoje falam-se que a religião católica tem um monte de adeptos, né? Tem um monte de pessoas que são católicas. É mentira! Mentira. Ser batizado na igreja católica não quer dizer que você é católico, quer dizer que você foi batizado na igreja, mas para você ser católico você tem que viver a doutrina da tua religião, você tem que conhecer a tua religião. A gente só vive aquilo que a gente conhece, a gente só ama aquilo que a gente conhece. E a maioria dos católicos não conhece a religião, não conhece o catolicismo. E isso é muito feio. Além de triste, é feio, né? Falar, eu sou católica. Alguém vira pra mim, o que prega a tua igreja? Isso é muito feio, né? Eu sou católica, mas eu não vou na missa. Nossa, você é católico e não vai na missa? A reunião do seu grupo, da sua igreja, das pessoas que congregam a mesma fé, você não vai na missa? Nossa, católica, você que não vai na missa, né? É feio falar que é católico e não ser católico, né? Nesse ponto, eu até falo que os ateus são mais sinceros. Porque quando você pega uma pessoa que é ateia, eu sou ateu, não acredito em nada, não acredito em ninguém, não acredito nem em mim mesmo, e não vou em igreja, não vou em culto, não vou em lugar nenhum, não rezo. Acredito na ciência, né? Sou um cético, mas pelo menos eles são sinceros e eles conhecem dentro dessa questão que eles vivem, eles conhecem eles vivem esse desconhecimento deles com a sinceridade. Agora o católico não, ele fala que é católico, mas ele não conhece a igreja. Então, hoje o slide vai ser sobre isso. Vamos conhecer esse encontro e o próximo vão conhecer um pouco mais da igreja católica. E aí meus slides estão aqui. Vou conseguir compartilhar com vocês. Vamos lá. Peraí, que ele não tá querendo compartilhar. Agora ele vai. Vocês estão vendo, acredito, que já tá aí na tela. Capela São José, Catequese do Crisma, data de hoje, Igreja Católica, que é o tema. E hoje, para iniciar esse conhecimento da Igreja Católica, a Igreja tem mais de 2000 anos, então assim, vai ser o resumo do resumo do resumo, falar da Igreja Católica hoje e falar da Igreja Católica no próximo encontro. Vai ser apenas aí uma pincelada, aprofundar mesmo, vocês terão que buscar esse aprofundamento, né, em sites, em livros, lendo o Catecismo da Igreja Católica, tendo uma prática de oração com a Bíblia. É assim que vocês irão conhecer mais a religião de vocês e se aprofundar. Mas existe algo muito importante na Igreja Católica que resume tudo aquilo que ela prega, tudo aquilo que ela diz como verdade, né? O credo, né? E é realmente isso. O credo da Igreja Católica é uma oração que a gente chama de oração do creio. E essa oração é o credo dos apóstolos, ele é conhecido. Por que credo dos apóstolos? Porque é a crença dos apóstolos. Lembre-se que a Igreja Católica, ela tem como base, né, como seu fundamento, o apóstolo São Pedro. São Pedro, apóstolo, foi o primeiro Papa. Ele e os demais apóstolos foram os precursores da Igreja Católica. Eles que iniciaram aí a Igreja primitiva. E eles tinham um credo dos apóstolos. Quem aqui joga, né, já jogou Assassin's Creed, que é um jogo muito conhecido, existe lá o credo do assassino, né? O que faz parte do personagem, o que um assassino deve acreditar, né? O que norteia a função do assassino dentro do jogo, gente, pelo amor de Deus. O jogo é ficcional. Mas essa questão, o credo dos assassinos, o que os assassinos acreditam, então o credo dos católicos, né? O creio, o que os católicos acreditam, o que os católicos pregam. E ele foi fundamentado aí sobre os apóstolos. Os apóstolos se reuniram e formularam este credo.
A oração do credo, né, ou creio na Bíblia. Desde o início da sua vida apostólica, a Igreja elaborou o que passou a ser chamado do símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser o resumo fiel da fé dos apóstolos. Foi uma maneira simples e eficaz da Igreja apostólica exprimir e transmitir a sua fé em fórmulas breves e normativas para todos. O creio sintetiza tudo aquilo que o católico crê. Cada frase do creio você tem que acreditar por ser católico, então você tem que ter realmente a crença naquilo. Este é como que o mais antigo catecismo romano, né, a formação das pessoas através dessa oração do creio. O creio é a identificação do católico, assim ele é professado solenemente no dia do Senhor, que é domingo, na missa, no batismo, em outras oportunidades. E o creio, credo, né, começa assim: creio em Deus Pai. Aí, de onde foi tirado, né, essa questão creio em Deus Pai? Você pode encontrar lá na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, 4, e em Marcos 12, 29. Quando dizemos creio em Deus, estamos dizendo que nosso Deus é o único Senhor. Eu creio em Deus, só Ele é o Senhor. Não creio em Buda, não creio em Krishna, não creio em deuses do candomblé. Eu creio em Deus. Não creio em horóscopo, não creio em simpatia, não creio em ferradura na garagem. Eu creio em Deus. É em Deus que eu creio. Eu não creio em amuleto, nem em pedrinha da lua, não, porque eu creio em Deus. E é nisso que o católico crê, em Deus. Ele não crê em nenhum outro artifício que existe, né? Símbolo, pedra, tatuar, qualquer coisa dessas bobeiras, horóscopo, qualquer astrologia, qualquer uma dessas bobeiras. Não é nisso que o católico, realmente católico, crê. Ele crê em Deus. Pai Todo-Poderoso, o que é impossível para os homens é possível para Deus, está em Lucas, capítulo 18, 27. Ele é o Pai Todo-Poderoso e tudo para Ele é possível. Eu creio em Deus, que é o único Senhor, e para Ele tudo é possível porque Ele é o Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. De onde foi tirada essa parte do creio? Está lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é o começo da Bíblia, né? Capítulo 1, versículo 1, é o primeiro versículo da Bíblia. E fala que Deus criou o céu e a terra. Creio, depois de falar que você crê em Deus, agora você vai falar que creio em Jesus Cristo. Ele é o resplendor glorioso de Deus, a imagem própria do que Deus é. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3. Creio em Jesus Cristo, que é Filho de Deus e é o próprio Deus humanado, feito homem. Lembre-se que isso é tudo que o católico crê. Ele crê em Deus, ele crê em Jesus Cristo. Ainda continuando, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, pois Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. Ele deu seu Filho único, a imagem de Deus, que se fez homem, seu único Filho. Nosso Senhor, Deus o fez Senhor e Messias. Atos, capítulo 2, 36. Observem que toda oração do creio, ela é fundamentada na Bíblia, tá? Então, assim, ela não foi inventada. Ela é a palavra de Deus. Porque se ela foi feita sobre a Bíblia, ela é palavra de Deus. É a vontade realmente de Deus, assim, eu creio. É algo que veio da inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo, essa oração mesmo. E que marca aí a crença, o credo de todo católico. Então Deus fez Jesus nosso Senhor. Tanto é que tem um momento na Bíblia que fala Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele realmente é nosso Senhor.
vivos e mortos, nessa vida e na outra, Jesus sempre será o nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nisso o católico crê que Jesus foi concebido não por homens, não pela união carnal, sexual de um homem ou mulher, mas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo repousará sobre ti como uma nuvem. Por isso o menino que irá nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Lucas 1,35. O Espírito Santo veio como uma nuvem sobre Maria e ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nasceu da Virgem Maria. Tudo isso ocorreu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Existe uma profecia bíblica que diz que uma virgem conceberá, algo que é humanamente impossível naquela época, né? Hoje talvez não, uma questão de inseminação artificial, mas naquela época era humanamente possível uma virgem conceber, e o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa profecia, que uma virgem conceberá. E a virgem que concebeu o Filho de Deus é a Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Deixa eu ver aqui, slide. Tá certo. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Aqui vai falar da paixão e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pôncio Pilatos, governador de Jerusalém, governador romano. Pilatos tomou então a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa escarlate, né, que é vermelha. João 19, versículos 1 e 2. Então, o credo fala que a gente crê em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, quer dizer o que? Sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Jesus saiu carregando sua cruz para ir ao chamado lugar da caveira, que em hebraico chama-se Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado. Pilatos mandou afixar sobre a cruz um cartaz que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. João capítulo 19, do 17 ao 19. Então nós católicos cremos que Jesus foi colocado numa cruz e que foi crucificado. Crismandos, que fiquem muito claro, nós cremos que Jesus é uma pessoa. Prestem atenção, ele é uma pessoa, ele não era uma pessoa, ele é. Nós cremos que Jesus existe, não existiu, ele existe. Cremos, porque como eu não sei se eu já disse isso para vocês ou não, o tempo não existe para Deus, o tempo existe para nós. O tempo, ele é criatura de Deus. O tempo cronos, né, é o dia e a noite, as semanas e os anos. O tempo é criatura de Deus. Logo, Deus não está sujeito ao tempo. Para Deus não existe o ontem e nem o amanhã. Para Deus só existe o hoje. Para Deus é sempre presente. Se para Deus o presente é sempre hoje, não existe o passado e nem o futuro, só o agora, então Jesus está vivo. Ele ressuscitou e nós cremos nisso. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele é, ele não era. Ah, Jesus, vocês vão ouvir aí da linha histórica, humanamente, né? Não temos como comprovar a existência de Cristo historicamente, ou então Jesus pode ter sido apenas um homem. Isso é o que o mundo quer que vocês acreditem, né? A ciência, né? A história vai querer dizer isso, mas nem todos os historiadores. Tem muitos historiadores que concordam, sim, na presença de Jesus humano, que sabem que Jesus é ainda, ele não era, ele é Filho de Deus vivo, que está no meio de nós, graças a Deus pela presença da Eucaristia, pela presença do Espírito
Mas não deixem o mundo colocar essa dúvida no coração de vocês. Jesus existiu? Que essa dúvida não exista no coração de vocês. Você fala assim, Jesus não existiu. Jesus existe. Ele está vivo. Ele é hoje ainda. O mesmo Jesus que andou na Galileia sobre o mar naquela época, que foi crucificado, é o mesmo Jesus que hoje é sobre o altar, que se entrega nas espécies do pão e do vinho. Jesus é. Mas o mundo vai dizer que Jesus não existe, né? Os ateus vão dizer que Jesus não existe, que isso é uma ilusão humana. Mas eu questiono vocês, como é que Jesus não existiu, apesar que eu falo que Jesus existe, ele nem existiu, ele ainda é. Como é que a gente pode duvidar da existência, da presença de Cristo, quando a gente vê milagres acontecendo, né? De hóstias que se tornam carne e sangue diante dos olhos das pessoas, que hoje não existe, não tem como ser comprovado esse tipo de milagre. Como eu posso dizer que Jesus não existiu quando eu vou pegar 4 evangelhos e os 4 evangelhos dizem a mesma coisa? Dizem as mesmas coisas, eles foram escritos em épocas diferentes, por comunidades diferentes, e eles relatam as mesmas coisas. Como é que eu posso alegar que Jesus não existiu? Existem provas, sim, mas a maior prova no nosso coração é a fé. Jesus, ele existe, ele não existiu, ele existe, e ele está vivo. Então não deixe que o mundo coloque essas enganações, essas dúvidas no coração de vocês. Isso é tudo realmente para acabar com a fé daqueles que creem. Jesus foi morto e sepultado. Jesus gritou fortemente, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ao dizer isto, morreu. Lucas, capítulo 23, 46. Depois de baixá-lo da cruz, o envolveram em lençol de linho e o puseram em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Vejam só. Crisma, espere um pouquinho, já retorno, peraí. Crismanos, voltei. Desculpa que eu fui pegar uma cartelada de ovos, porque depois durante a semana eu trabalho, eu não consigo pegar, nem minha irmã tá em casa. Muito bem, estava aqui, morreu, né? Foi morto e sepultado. Então nós temos lá nos evangelhos
relato da morte de Jesus, né? Como ele foi crucificado e depois foi colocado num túmulo novo, no jardim. Foi sepultado. Então nós cremos que Jesus viveu, morreu, crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é a casa dos mortos, né? Como homem morreu, porém, como ser espiritual que era, voltou à vida. E como ser espiritual, pregou aos espíritos encarcerados, né? A mansão dos mortos, encarcerado, a prisão dos mortos, que é para onde as pessoas, antes da vinda e da ressurreição de Cristo, era impossível entrar no céu. O céu existia, o céu estava lá, a presença de Deus, mas não era possível entrar no céu devido ao pecado. O pecado havia fechado as portas do jardim, não podíamos entrar no céu. Então, quando as pessoas morriam, elas iam para a mansão dos mortos. O que eu não sei imaginar, né? Fala mansão, né? Como casa, como prisão, encarcerados, enfim. Um reino dos mortos, um purgatório, enfim, era a mansão dos mortos. Então todos iam para lá. Entendam, não é um inferno. Descer a mansão dos mortos não era um inferno, porque acredito que não, era só realmente o local onde os mortos iam após a morte e lá ficavam. Não era o céu, mas também acho que ainda não era, podíamos chamar de inferno, porque eles não sofriam. Lembre que esses homens, muitos que morreram, eram homens justos, né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, eles eram justos. Rei Davi, eles eram pessoas justas. Então, por que eles não tinham por que ir para o inferno? Então, realmente, estavam aí nessa mansão dos mortos, a mansão à espera de quem? De Cristo. Os profetas, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, lá eles estavam aguardando a promessa de Deus, né, do seu Filho, do Salvador, o Deus conosco, aquela criança que seria concebida por uma virgem. Estes estavam na mansão dos mortos aguardando a vinda dessa pessoa, aquele que nasceria de uma virgem, como o profeta havia dito, amando de Deus. Ressuscitou ao terceiro dia. Então, como eu disse, Cristo vive. Ele não está morto, ele vive, ele é real. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele está vivo. Ele está vivo. E ele morreu por nossos pecados. Pelo meu pecado, pelo de vocês, e inicialmente pelos pecados dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que haviam fechado as portas do jardim, do paraíso, do céu para aqueles que morriam. Então, ao morrer pelos pecados de toda a humanidade, isso que é interessante nessa redenção de Cristo, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, por aqueles que eram no passado, né, os antepassados, Jacó, Isaac, Israel, Moisés, ele morre por esses, Adão morre por Eva, morre por aqueles que eram, ele morre pela humanidade de agora, né, que seria Pedro, Tiago, João, os apóstolos e todos os que estavam ali. E a morte de Cristo, a redenção dele foi tão completa que ao morrer na cruz, ele justifica e salva a nós hoje. Hoje nós estamos, né, livres do nosso pecado graças à morte de Cristo. Como Cristo ainda é isso que eu quero que vocês entendam. Como Cristo ainda é, ele não era, ele está vivo. Então a redenção ainda acontece. Cristo morreu por nossos pecados, morreu e a redenção ainda acontece. Ela não aconteceu 2000 anos atrás, ela acontece neste momento. Na missa, Cristo se entrega em sacrifício. Lembra que eu falei lá nos encontros que eu falava sobre a missa? É Cristo que se dá em sacrifício novamente. Então acontece novamente. Cristo morre por nossos pecados ainda hoje. Nós temos a redenção hoje dos nossos pecados porque Cristo morreu lá atrás, há 2000 anos, e ele ainda é vivo. Ele vive. Então ele continua assim a nos salvar. É uma redenção completa, uma redenção que não tem fim. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício infinito. Não foi só lá atrás, é hoje que acontece. Nós temos a redenção dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que a gente tem que viver pecando aí com pouco,
sem nenhuma vergonha na nossa cara. Nós temos os mandamentos, nós temos a presença de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos dizer o que é certo e errado. Então nós devemos evitar o pecado. E mesmo evitando o pecado, a gente vai pecar. E quando a gente pecar, Deus vai nos justificar. Agora o que não pode é a gente, por livre e espontânea vontade, querer continuar pecando. Quem não quer pecar, já peca, gente. Quem não quer pecar, já peca. E aquele que tá nem aí, sabe, que continuar pecando, aí realmente é você jogar, é cuspir na cruz de Cristo, cuspir em tudo que Ele fez por nós. E não é essa a postura de um católico que vai seguir esse credo. Ele que vai seguir esse credo, ele vai lutar contra o pecado. E não abraçar ele e continuar errando. Ele vai lutar para não errar. E ele vai encontrar a redenção dos seus pecados em Cristo. Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós acreditamos, né, que tivemos aí na semana passada, domingo passado, a ascensão de Jesus aos céus. Então Jesus subiu aos céus. O Senhor foi levado ao céu e se sentou à direita de Deus. Marcos 16 e 19. Então sim, Jesus saiu da terra e subiu aos céus para ficar ao lado de Deus, né? De lá ele nos acompanha, ele está conosco todos os dias até o fim do mundo. Promessa de Cristo: estarei convosco até o fim do mundo. Então ele não ficou no céu e lá ele está. Ele subiu ao céu e se mantém na terra, na presença da Eucaristia. Ele se mantém, Jesus se mantém na terra, na presença do Espírito Santo. Porque a partir do momento que Jesus subiu ao céu, desceu do céu sobre nós o Espírito Santo. Entendam isso. Jesus subiu ao céu, mas ele permanece conosco na presença do Espírito Santo. Ele permanece conosco na Santa Eucaristia. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos no dia final, né? O dia final pode ser o nosso dia, né? Fica uma interpretação a se fazer. É no fim do mundo ou é no fim do meu mundo? Porque quando eu morro, para mim, o mundo já acabou também. Então fica uma coisa a gente interpretar. Ele nos enviou para anunciar ao povo de Deus e constituir o juízo dos vivos e dos mortos. Então, Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos no dia final. Aqueles que estão mortos, né, serão julgados, e os vivos também, de acordo com as suas obras, de acordo com o bem que fizeram. É assim que serão julgadas as pessoas, de acordo com o amor que tiveram. O quanto amaram, essa será a medida do julgamento de Cristo. Amor e obras. O quanto você amou. O quanto você fez de obras boas. É isso que vai determinar o nosso julgamento. Creio no Espírito Santo. Impossível não crer. A Cristo está se aproximando. Vocês serão aí revestidos do Espírito Santo, que está na terra, né, que está em nossos corações. Pois Deus encheu nosso coração com o seu amor por meio do Espírito que nos deu. Então o Espírito está entre nós, né? É o Espírito que orienta o nosso coração. Creio na comunhão dos santos. Depois disso, olhei e vi uma grande multidão de todas as nações, raças, línguas e povos. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, e eram tantos que ninguém podia contá-los, né? Essa passagem está em Apocalipse 7, 9. A comunhão dos santos. Claro, hoje eu falei de Santa Rita de Cássia, né? Na comunhão dos santos ela está lá, né? Santa Rita de Cássia é santa, mas não apenas ela, Santa Rita, São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Jesus. A comunhão dos santos é todos aqueles que buscaram a santificação, todas as pessoas que durante a vida buscaram lutar contra o pecado, porque quando a gente luta contra o pecado, isso é a santificação, a gente vai caminhar na santidade, isso é ser santo. E é uma vontade de Deus. Deus fala, né? Sede santos assim como o vosso Pai é santo, né? Assim como Deus é santo. Nossa, Linete, então você é santo igual São Francisco de Assis? Quem sabe? Para Deus não é impossível. Mas a santidade, gente, é a gente lutar todo dia contra o mal que há em nós, contra o mal que há no mundo. E a gente perseverar no caminho do bem, por mais difícil que seja. Isso que é santificar, né? E após a vida, aí sim seremos ditos que somos santos.
Cremos na remissão dos pecados, aquele a quem perdoares os pecados seriam perdoados. Então o católico, ele acredita na confissão. Ele acredita que a confissão perdoa os pecados. Por isso o cristão católico, ele se confessa. Não seja aquele cristão que se confessa uma vez no ano. Meu Deus do céu, você vai chegar lá com um livro, um caderno de 100 folhas para falar dos pecados. Eu chegaria com 3 cadernos, tanto pecado que eu ia ter, se eu ficasse tanto tempo sem me confessar. O católico, ele se confessa. E ele não deixa acumular 3.000 pecados para ir lá se confessar com o Padre Cido. Não. Ele se confessa sempre que ele tem necessidade. Eu digo para vocês que uma prática boa de confissão seria se confessar pelo menos uma vez por mês. Aí dá vergonha se confessar, mas é claro que dá vergonha se confessar. Você tem que ir lá e falar as coisas erradas que você fez. Dá uma baita de uma vergonha. Mas se você não faz isso, você não é o quê? Perdoado dos pecados. A única forma de sermos perdoados dos pecados, principalmente dos pecados graves, é quando a gente vai se confessar. Porque nós acreditamos no poder da remissão, no poder do perdão dos pecados. E quem tem esse poder de perdoar os pecados? Apenas o Padre. Ah, você vai falar para Deus o seu pecado, Senhor, perdoa, fiz isso, aquilo. Jesus ouve o seu pecado, sabe? Realmente ele vai, mas ele já deixou a função do perdão dos pecados para o Padre. Então, se você não vai lá e não vai falar para o Padre, você ainda não vai ser perdoado desse pecado, filho. Tem que ir lá e tem que se confessar. É a única forma de ser perdoado do pecado. Jesus pode até te escutar, mas ele não vai te perdoar desse pecado. Quem te perdoa, quem dá a remissão é o Padre. Nas outras religiões não há esse tipo de prática, né? A confissão. Bem, este é o credo dos católicos. Se você é católico, você crê nisso. Não creia. Então você vive isso. Aí sim você é católico. Senão você é um católico de mentirinha, um católico de missa só, né? Um católico de... Eu vou na igreja na Semana Santa. E aí a maioria que falam que são católicos que fazem isso. E eu falo, nossa, melhor seria que falasse que não é nem católico. Porque ser batizado na igreja católica não te faz católico. O que te faz católico é viver a religião. Isso é o que te faz uma pessoa verdadeiramente católica, apostólica, romana. Creio na ressurreição da carne. Eu acho que eu pulei um slide, gente. Cadê? Não pulei não. Eu acho que eu pulei sim em algum momento. Creio no Espírito Santo. Pulei realmente um slide sim. Eu não coloquei. Creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Eu pulei realmente um pedacinho do slide, não entrou aqui. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Crer na igreja é crer nas verdades que a igreja diz. É crer no Papa. Quando a gente fala que a gente crê na igreja, que a gente é católico batizado, né, crismado, e a gente vive a religião, quando a gente fala isso, eu creio na igreja católica. Então eu acredito no que a igreja fala que é verdade de fé, naquilo que o Santo Padre, o Papa, fala com verdade de fé. Eu acredito no Padre. Eu posso até não gostar do Padre, por algum motivo pessoal, né, de personalidade, afinidade, mas eu acredito no que ele fala. Ele é representante de Cristo na Terra. E aí, não sei porque foi que eu esqueci esse pedacinho tão importante. Creio na Igreja Católica, que é um dos mais importantes desse encontro. Vocês vão ver, principalmente aqueles que vão estudar história, né, em algum momento, Idade Média. A Idade Média é chamada de Idade das Trevas, né, pela questão histórica. O povo não tomava banho, realmente, não tomava banho. Aí vai falar que o povo era profundamente religioso, o povo católico. Foi na Idade Média que tivemos as cruzadas, e aí os cristãos mataram centenas de muçulmanos na Terra Santa. Foi lá na Idade Média que tivemos a Inquisição, e que a Igreja Católica queimou um monte de mulheres
condenadas por bruxaria. E eu quero dizer para vocês uma coisa que é muito séria. Não foi a Igreja Católica que queimou as mulheres por bruxaria, não foi a Igreja Católica que pegou espadas e matou muçulmanos, foram as pessoas, não a Igreja. As pessoas fizeram. A Igreja é o povo, a Igreja somos nós. A Igreja Católica é o povo de Deus. O Papa, o Padre, o Diácono, os bispos, eles são gestores da Igreja, sabe? São gestores, são administradores da Igreja, mas a Igreja é o povo. O Papa fala pela Igreja, sim, alguém tem que falar pela Igreja, né? Questão de hierarquia, o Papa é aquele que fala em nome da Igreja, ele fala em nome do povo que é a Igreja. E o Papa fala pela ação do Espírito Santo. Nós iremos ver no próximo encontro a questão da infalibilidade do Papa, os dogmas, no próximo encontro, os dogmas de verdade de fé da Igreja. Irei falar no próximo encontro. Mas antes de mais nada, essas questões existiram. Claro que existiu a Inquisição, claro que existiam as cruzadas, mas isso foi o povo. Isso aí foram as pessoas, não a Igreja. Foram pessoas que foram corrompidas pelo poder, pela vaidade, pessoas movidas pela crueldade, pela ignorância, e que cometeram esses crimes. Não a Igreja, mas as pessoas que assim eram. Mas aí, a história vai dizendo que a Igreja cometeu grandes crimes. A Igreja é formada de pessoas, gente. Pessoas pecam. Eu peco, vocês pecam. Pessoas erram, eu erro, vocês erram. A Igreja não é feita de santos. A Igreja é feita de pecadores. E pecadores pecam. E pecadores erram. Então é claro que durante todos esses 2000 anos da Igreja Católica, muitas pessoas erraram. Cometeram crimes, fizeram coisas horríveis e colocaram a Igreja como bandeira. Ah, fiz isso em nome da Igreja. Mentira! Você fez isso pela ganância, você fez isso pela sua crueldade, você fez isso pela sua ignorância, não pela Igreja. Você não fez isso por Cristo, você fez isso por você. Então as pessoas que mataram, que fizeram tanto mal em cruzadas e inquisições, não fizeram em nome da Igreja, fizeram em nome delas mesmas, não da Igreja. Não foi em nome da Igreja que elas fizeram, não foi essa Igreja que Cristo veio trazer, não. Isso aí foi a Igreja que foi deturpada pelo pecado dos homens. Tanto que houve realmente muitos papas corruptos, houve muitos papas corruptos e houve muitos papas santos, graças a Deus. Então, na medida, né, onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde abundou o pecado? Nesses papas, superabundou a graça, porque nós temos muitos padres que são santos. Tivemos padres corruptos, mas temos muitos padres que são santos, graças a Deus. E ainda na Idade Média, por mais que a história vai chamar de Idade das Trevas, a ignorância, pois foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades, caso vocês não saibam. As primeiras faculdades surgiram na Idade Média. E quem fazia essas faculdades? Eram os religiosos, eram os freis, eram os frades, eram os padres. Com o tempo foram também filhos de nobres que foram ingressando nessas faculdades. Foram as primeiras universidades. Aconteciam em mosteiros, em casas religiosas. Então não se deixem também enganar pelo discurso do mundo que fala que a Igreja Católica fez grande mal para a humanidade, deixou as pessoas ignorantes, alienadas. Não se deixem levar por isso. Isso mais uma vez é um discurso do mundo para acabar com a fé católica. Não se deixem levar, tá? Creiam acima de tudo nisso, que a Igreja Católica é o povo de Deus. E creiam nisso também, que a Igreja Católica é feita de pecadores. E aí é muito fácil, né, quando falar, a Igreja fez isso é errado, mas ninguém fala nada do luteranismo, do anglicanismo, ninguém fala nada das coisas erradas de outra religião. É muito fácil falar da religião católica, dos outros ninguém erra, são os católicos. Não se deixem enganar por isso, sabe? Sejam aqueles cristãos críticos. Ouçam, mas não se deixem levar, questionem, duvidem. Será que é assim mesmo? E até falo para vocês essas questões históricas. Uma coisa que eu aprendi nesses aspectos históricos é que, assim, a história não é escrita pelos mortos, porque os mortos morreram. Então quem morre não escreve a sua história. A história é escrita pelos vivos.
por aqueles que ficaram. E aqueles que ficaram escrevem aquilo que quer. Nem sempre aquilo que está escrito é a verdade. Lembre-se disso. Quem está escrevendo sobre o morto, às vezes nem está falando a verdade sobre ele. Ele está falando a partir da sua percepção, não uma percepção real. O morto que morreu não escreve dele mesmo. Quem vai escrever dele é quem está vivo. Então sejam pessoas críticas. Então eu esqueci lá um pedacinho da igreja, né? Comunhão dos santos eu coloquei. Creio na remissão dos pecados, já falei. Na ressurreição da carne. O cristão crê na ressurreição da carne. Cristo dará nova vida a seus corpos mortais. Romanos 8:11. O cristão católico, qualquer cristão, não tenho aí informação de que alguma religião cristã acredite na reencarnação. Tomem muito cuidado com isso. Tem muito católico que acredita na reencarnação, né? Porque fulano de tal tem uma filha e ela nunca conheceu o avô, mas quando ela nasceu, ela falou que o homem sentava na cama dela e ela descreve o avô dela do fio do cabelo até a unha do pé. Gente, eu já ouvi relatos assim. E eu não tenho uma explicação certa para vocês. Não sei mesmo. Não sei dizer. Pode ser memória coletiva, né? Uma coisa que a ciência fala, que nós temos nos nossos genes algo chamado de memória coletiva. Então, nós temos uma memória genética. Talvez seja isso. Não posso afirmar. Isso da pessoa nascer, não conhecer o seu antepassado, mas ser capaz de falar exatamente como ele é, talvez seja isso, memória genética. Demais talvez seja um mistério, mas uma coisa eu digo pra vocês, reencarnação não é. Não deixe se levar por isso. Sabe por quê? Vejam profundamente, a reencarnação nada mais é do que o profundo desejo de eu não morrer. Eu gosto tanto desse mundo, mas tanto desse mundo, que quando eu morrer eu quero voltar. É isso que a reencarnação é. É um apego a este mundo. Deus criou o mundo para nós, o mundo é maravilhoso, tem coisas lindas no mundo, e Deus deixou as coisas aí para que a gente aproveitasse, sim. Nos deu um corpo mortal, humano, para que a gente aproveitasse as coisas boas da vida. Mas que a gente não tivesse esse apego desmedido a esta vida. Lembrando que a nossa vida eterna, que não tem fim, verdadeira, é ao lado de Deus. Aqui é uma vida passageira, a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último e viver cada dia muito bem vivido. Mas a questão da reencarnação nada mais é do que um apego desmedido ao mundo. Eu gosto tanto desse mundo que eu vou morrer e vou voltar. E aí eu questiono vocês. A reencarnação prega na doutrina que o ser humano ele encontra a sua evolução à medida que ele reencarna. Ele vai evoluindo, né? Vai melhorando, né? Vai se tornando um ser humano melhor, vai reencarnando 1, 2, 3, 4, pecou nessa vida, vai pagar na próxima, matou pai e mãe, na próxima vida você vai nascer sem uma perna, nossa, Deus do céu, né? Vai nascer sem braço. A reencarnação ela tem essa visão, que você é punido pelos seus pecados nas próximas vidas, e assim você vai alcançando a evolução espiritual. Mas o meu questionamento diante disso é apenas este: se você, somente você, alcança a evolução espiritual, pagando pelos seus pecados, renascendo e renascendo e renascendo, então Cristo morreu por quê? Porque fala, nós cremos, Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Então Cristo não precisava ter morrido para me perdoar de nada. Porque eu vou nascer, eu nasço sem uma perna na outra vida, eu já pago uns pecados. Aí depois eu nasço sem um olho na outra vida, eu já paguei por outros pecados. Quer dizer que a redenção vem por mim mesmo. São dois aspectos perigosos da reencarnação. O apego ao mundo e uma vaidade, uma autossuficiência que diz que eu evoluo. Eu consigo evoluir por mim mesma, nascendo e pagando pelos meus pecados. Eu não preciso de Jesus. Eu consigo, eu não preciso dele. Isso realmente é um pecado também, aquela vaidade da autossuficiência. São duas linhas perigosas dentro da visão da reencarnação. É uma coisa que diz assim, você não precisa de Jesus. Você vai, hoje essa vida você apronta pra caramba aqui, né? Bebe, mata, faz tudo que não presta, na tua vida você nasce interno e paga.
nasce sem olho, né, e paga pelos seus pecados. Isso é complicado, é perigoso essa linha. É uma linha que diz que você não precisa de Deus. Por isso o cristão católico não acredita na reencarnação. Ele acredita na ressurreição. Nós renascemos. Cristo dará nova vida a seus corpos mortais, uma nova vida, um corpo espiritual no reino de Deus. Iremos ressuscitar no reino de Deus e no dia do julgamento final ressuscitaremos nesta vida. O cristão católico, ele crê na vida eterna. Ali não haverá noite e os que ali vivem não precisarão da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque Deus, o Senhor, lhe dará sua luz e eles reinarão por todos os séculos. Apocalipse 22, 5. Aqui fala do paraíso, né, da cidade santa de Jerusalém, onde a gente vai estar diante de Deus e Deus será o nosso sol. Aqui fala da nossa vida eterna ao lado de Deus. E a gente termina a oração com um amém. Amém significa assim seja, vem Senhor Jesus. Também é retirado do Apocalipse 22, 20. E essa é a nossa oração do creio. Então, para a gente concluir aqui, né, faltou um pedacinho, como eu disse, né, acabei não colocando ali a parte da Santa Igreja Católica, mas expliquei para vocês, apesar que o próximo encontro também ainda vai tratar da igreja. Vamos rezar a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao nosso dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio na Igreja Católica, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, olha os meus cachorros, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus cachorros começam a latir bem na hora da oração. Deus abençoe. Nossa de Fátima sempre se proteja. Catequistas Elaine e Linete. Gente, eu ainda estou pensando. A gente foi parar o meu slide. Eu tinha feito um slide e ele sumiu. Enfim, né? Mas eu acho que no material de apoio já foi para vocês a parte que fala sobre a Igreja Católica. Fiquei chateada que o slide desapareceu aqui na apresentação. O slide tá bonitinho, mas eu acho que minha explicação sobre a igreja foi pelo menos válida. A gente vai falar mais sobre ela nos outros encontros. Alguma dúvida vocês têm sobre a oração do creio, sobre aquilo que crê o católico? Sem dúvida. Foi um encontro bem assim, bem sério, né? Dizer isso, creio no Pai, creio na Igreja, creio no Espírito Santo, creio na Virgem Maria, né? São coisas que o cristão católico tem que crer, gente, não pode duvidar. Tem que crer sem duvidar. Ah, mas será que foi assim mesmo? Será que foi assim que aconteceu? Não existe o será. Lembre-se que a fé é isso, é acreditar. E o credo, que foi a símbolo dos apóstolos, é aquilo que nós devemos acreditar, sem duvidar. Amém? Então, não há dúvida, o Eduardo falou que não há dúvida, os outros também não têm nenhuma dúvida. Cadê o restante dos crismandos? Eles deixam o celular e vão embora, cadê? Ai, gente, eu pego eles, viu? Bem, os que estão aí não estão nem mandando resposta, nem mandando no chat. Nossa, o que será que aconteceu com meus cachorros ali? Ô Ragnar e Mirina, o que tá acontecendo? Chega! O que está lá no meu quintal? Porque eles estão agitados. Muito bem, crismandos. Nenhuma dúvida, Túlio, que bom. Mas se surgirem dúvidas, por favor, vão perguntando pra mim no privado. Então, semana que vem a gente vai falar sobre dogma, sobre a infalibilidade do Papa, sobre outros aspectos da igreja, a igreja que nós somos batizados e que logo mais vocês serão crismados, a Igreja Católica. E aí,
vocês tiverem alguma dúvida sobre a igreja, se vocês quiserem trazer para o próximo encontro, pode trazer. Nós convivemos hoje em dia, né, com pessoas de várias denominações religiosas, né, evangélicos, protestantes, luteranos, anglicanos, pentecostais. Se porventura houver alguma dúvida, tragam para o próximo encontro. Se tiver alguma dúvida relacionada à Igreja Católica, a gente pode discutir. Ok, então vamos encerrar com a Ave Maria, o nosso encontro de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, Ele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um bom domingo para vocês, um bom restinho de sábado, um bom domingo amanhã para vocês na celebração de Pentecostes. Tchau, tchau. Tchau, Linete. Tchau, Felipe.